Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Thiago Botelho, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura do MVC, tá? Quem que é esse cara, para que ele serve e qual que é a sua finalidade dentro de um software, beleza? Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você aí que está do outro lado da tela. Meu nome é Thiago Botelho, eu sou desenvolvedor de sistema atualmente numa empresa chamada Função Sistemas. Tenho 7 anos ou mais na parte de desenvolvimento de software, né? Utilizando C#, .NET, HTML, CSS, JavaScript, tá? A parte de bancos de dados, SQL Server e MySQL. Além disso, tem uma expertise na parte de gestão de projetos, tá, pessoal? Então, é isso aí. Tem a parte de fazer todo o gerenciamento de um projeto juntamente com o time que vai executar esse projeto, tá? Abaixo eu tô deixando aí o meu GitHub, ficou meio espaçado ali, mas não liga não. github.com Thiago Botelho Net, beleza? E aí você pode estar se perguntando que raio de QR Code é esse aí. Bom, gente, esse QR Code aí nada mais é, né? Ele vai te levar para nossa comunidade de .NET, do ecossistema Tech. O que é esse cara aí? Lá a gente tem grupo de .NET, de GitHub, de DevOps, dentre outros, e até mesmo grupo de vagas. Tá? E qual que é a finalidade disso aí? Pô, a gente tirar uma dúvida ali, também a gente poder postar conteúdo, né? Para levar conteúdo para a galera que tá lá, beleza? Então, se ficou curioso aí, cola lá para a gente trocar uma ideia, beleza? Bom, o que é o MVC, gente? Deixa de enrolação, vamos lá entender o que é esse cara aí, né? Bom, o MVC é um padrão arquitetural responsável por realizar a separação da lógica do seu sistema, né? Vamos pensar que atualmente, né, no ano de 2024, imagina você fazer um sistema sem nenhum tipo de padrão arquitetural, tá? Então, poxa, ficaria um sistema, o que o pessoal gosta de dizer no mercado arquitetura macarrônica, né? Poxa, ia ficar muito bagunçado e feio o código, né? Nossa, impossível de dar manutenção. Então, assim, o MVC ele não é exclusivo da Microsoft e não é algo novo, já é algo antigo. Mas quando você entrar numa empresa, é quase certeza que você pegar um MVC, tá? 90% de você pegar um sistema MVC, tá? Então, para que serve a Model? Gente, a Model, na minha visão, eu gosto de deixar as propriedades responsáveis que vão representar a sua view. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer uma analogia na qual a gente tem uma página de cadastro de pets. O que você tem que fornecer? Nome, sobrenome, no caso dos donos, né? CPF e etc. Então, quando você entra numa view ou numa página HTML, ele renderiza essas propriedades que estão vindo da Model, tá? Então, a Model ela é responsável por isso. Tem pessoas que gostam de deixar comportamento dentro da Model, tá? Já vi gente também deixando responsabilidades, tá, do banco de dados. Eu, Thiago Botelho, eu não gosto, tá? Então, mas pode fazer. A Model basicamente é para isso, tá, pessoal? A view, como eu dei o exemplo, ela é a representatividade do seu model, né, das características
da sua model e ela vai ser renderizada para o seu usuário, tá? Agora vamos fazer uma outra analogia. Imagina uma tela de cadastro de pet que o cara vai editar as informações, tá? Então, a view ela serve para renderizar, seja as propriedades ou também um cadastro que, né, já foi fornecido na base de dados e tudo mais, tá? O controller, pessoal, ele é um intermediador, tá? Que vai fazer o contato entre a sua model, beleza? Entre a sua model e também a sua view, tá? Então o controle ele serve como um intermediador desse cara aí, beleza? Mas como assim um intermediador, né? Bom, como que eu gosto, né? Thiago Botelho aqui. Como que eu gosto de trabalhar? Tá? Tem gente, vocês vão ver sistemas que toda a regra de negócio ela fica dentro do seu controller, tá? É errado fazer isso? Em algumas visões, assim, né, de profissionais são. E de quem tá fazendo isso, não, né? Mas o que eu gosto de fazer? Atualmente, pessoal, eu trabalho com Clean Architecture, né? Que é outro... É uma outra pegada, vamos dizer assim, né? Então, poxa, a minha regra de negócio, primeiro nível, ela fica no service, manda para o meu repository, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Se eu não fosse utilizar arquitetura limpa, vamos utilizar o MVC, tá? O que eu faria? Eu criaria uma pastinha chamada service, tá? E aí, a parte lógica do service, eu montaria, né, toda a parte lógica dentro do service e mandaria para o controller. Então, o meu controller, o que ele ia fazer? Vamos imaginar lá, o cara acessou a tela de cadastro, tem que voltar os dados para ele porque é um editor. Então, a controller, ela vai chamar o seu service, tá? O seu service, ele vai fazer o que tem que fazer. Por exemplo, imagine aqui, um exemplo bem curto, ele vai processar a lógica e vai renderizar para sua view. Então, o service ele devolve para o controller, tá? Já tratando a model, ou seja, populando a sua model com os dados, ou seja, o nome vai receber Thiago, o sobrenome vai receber Botelho, tá? E quando ele faz isso, ele chama a view, tá? A sua controller, ele pode chamar uma view, chama view, beleza? E a sua view, lembrando que a sua model, ela já está populada. Então, quando ele é renderizado a view, com essa model populada, é que vai vir os dados certinho na sua tela, tá? Então, basicamente é isso. A model é responsável pelas propriedades das características da sua view. A view é o que vai ser exibido para o seu usuário e o controle é o intermediador, tá? Agora, vamos para o nosso Visual Studio entender como que funciona, tá? Toda a estrutura, eu vou passar pastinha por pastinha explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto, tá? O que vocês vão ter que fazer aí é clicar nessa opção de Create New Project, tá? E aí a gente vai criar uma demo aí. Você vai vir aqui, né, na barrinha de pesquisa e digitar MVC, tá? Então, é essa opção aqui, tá? E é o que? É o ASP.NET Core Web App Model View Control. Então, sempre que você vê um Model View Controller, é o nosso famoso MVC, tá? Então, vou vir aqui, vou dar um Next. Vou colocar aqui um
numa pastinha, tá? Então, vou colocar aqui em demo, selecionar essa pasta aqui mesmo, e a gente vai chamar de padrão MVC, tá? Então, vamos lá, vou dar um next aqui, vou selecionar o .NET 8 mesmo. Autenticação a gente não vai usar, tá? Então, vamos lá. Eu só pausar as notificações aqui. Senão a gente vai ficar ouvindo as notificações. Vamos lá. Create, beleza. Então, tá. Agora ele tá criando o nosso projeto, tá? Do .NET aí. Beleza. Ele criou o padrão do .NET, tá? Vamos primeiramente, gente. Vamos. Quero passar aqui com vocês para a gente poder entender, tá? O que fica em dependências? Dependências, gente, ele sempre vai ficar as dependências do seu projeto. Por exemplo, ela pode ficar, digamos que você tem uma camada de módulo separada, né? Ou seja, digamos que seja, vou até dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você tenha um projeto de class library que seja só módulo. Só um exemplo, tá, gente? Então, quando você faz isso, você pode adicionar ela como dependência. Então, você vem aqui, ó, botão direito, aí você vai adicionar acho que eu fui muito rápido, né? Botão direito, Add Project Reference. Então, você vai vir aqui, vai adicionar a sua moda, e a partir daí, você consegue referenciar todas as classes, métodos, tudo que compor dentro do módulo. Tá legal? Então, basicamente é isso. Aí a gente tem os framework, que é o .NET Core, né? Que ele já instala como padrão pra gente, tá? Também, se você instalar pacote, né? Por exemplo, qualquer pacote aí do NuGet, né? Então, se você quiser adicionar, ó, você vem em dependência, botão direito, Manage NuGet Package, tá? Então, você vai vir aqui. Aí, digamos que você vai instalar qualquer pacote aqui do NuGet, ele vai ficar armazenado ali. Então, vou instalar o Newton do JSON lá, né? Então, vim aqui, vou instalar. E aí, ele vai criar uma pastinha, uma subpasta, né? De package e vai armazenar os seus pacotes, tá? A gente tem os properties, que daí ele tem um launching settings. O que é esse cara aí? Gente, basicamente, puxar o zoom aqui, ele é a configuração da forma que você vai executar o seu projeto. Se é IS, tá? Ou se é direto do HTTP ou HTTPS. Então, quando eu utilizo HTTPS, tá? O que ele vai fazer? Ele vai utilizar a porta 7029 ou 5005, tá? Quando eu utilizar o HTTP, ele só vai utilizar a porta que está cadastrada nela. Se eu utilizar a porta 52304, ele vai executar esse cara aqui, tá? Então, o Launch Settings nada mais é que as configurações padrão que já vem, né, na criação das suas portas, beleza? Bom, dito isso, a gente tem os nossos wwroot. O que é a pastinha wwroot? Né? A pastinha do wwroot, pessoal, nada mais é que vai ficar os seus arquivos estáticos, né? Seja arquivos de CSS, JavaScript ou outras libs, tá? Então, ali dentro que vai ficar toda a parte dos seus arquivos estáticos, tá bom? Aí a gente entra que a gente estava trocando uma ideia lá na parte da parte teórica, tá? Então a gente tem o MVC aqui, tá? Então o que é o MVC? Controllers, Models e Views, tá? Então o controle, até para não confundir, eu vou deletar essa model aqui, tá? Foi só para exemplificar mesmo. Então a gente tem as nossas controllers, tá? E a gente tem um home controller. A gente tem um model e a gente tem uma view,
tem o home, tá? O home é que assim, quando você cria um projeto no Visual Studio MVC, por padrão, ele já vem o index e o privacy, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente já vai entender isso, tá, pessoal? A gente tem uma view data, tá? E código HTML, tá legal, pessoal? Quando vocês virem esse arroba, tá? Esse carinha é o nosso Razor, tá? Por quê? Para ele interpolar códigos C# dentro da nossa view. Basicamente é isso. Tá legal? Bom, vamos lá na nossa controller. Vamos entender o que esse cara tá fazendo. Então, aqui em cima, logo de cara, a gente vê que ele está fazendo em Using System ASP.NET Core MVC. Então, essas daqui, pessoal, é a forma que eles utilizam, tá? Para, tipo assim, você poder utilizar o pacote do ASP.NET Core MVC, do padrão MVC.model. Se você tirar essa, vou usar o termo referência, ele vai dar erro aqui embaixo para você. Por quê? Esse erro model, ele precisa utilizar no seu using para ele saber, ó, esse erro view model, ele pertence ao nosso model, tá? Esse erro model pertence ao nosso erro model que está dentro da nossa models, pastinha models, tá? Então, se você dar um Ctrl ponto aqui, ele vai adicionar lá de novo, ó, using, que a gente tinha deletado, tá legal? Então, essa é a grande sacada. Entrando dentro do nosso controller aqui, né? Lembrando que o controller nada mais é que uma classe, tá? E o que ele está fazendo aqui? Ele está herdando de controller, tá? Então, se a gente inspecionar aqui, a gente vai entrar dentro de uma classe abstrata, né? Do controller. E aqui ele vai ter os seus comportamentos, um dispose, JSON. Então, a gente pode utilizar todos esses métodos dentro, né, do nosso controller. Tá legal? Aqui ele está injetando, né? Está fazendo a gente está injetando do serviço Na verdade, isso aqui é uma interface, né? E aqui a gente passa dentro do nosso construtor, tá? E aqui que ele está montando aqui. Vamos lá. Vou até expandir a outra telinha aqui. A gente tem a pastinha chamada Views, tá? E dentro da pastinha Views, a gente tem a nossa controller. Então, é correto dizer que se eu quiser criar uma pastinha chamada cadastro, né? E uma view dentro dela, dentro da pastinha view, a gente vai ter uma subpasta escrito cadastro. Igual aqui, ó. A gente tem uma home controller e dentro da view a gente tem uma pastinha chamada home, tá? Então, esse é o padrão, tá? Que a gente utiliza quando a gente está desenvolvendo o sistema. Então, o que ele está fazendo aqui? A gente está usando... esse aqui é um método, tá, pessoal? Do tipo, tá? Do tipo de retorno iActionResult. O que acontece quando eu coloco uma string aqui, né? Quando a gente coloca uma string aqui, eu estou dizendo que o meu método, ele espera um retorno do tipo string. Então, se eu tornar uma view aqui... Deixa eu ver aqui... Não, minto. Perdão, pessoal. Se eu falo que ele está esperando do tipo string, eu não posso retornar... só um exemplo bobo aqui, tá, pessoal? Só para vocês... só para forma didática mesmo, eu não posso retornar uma view. Eu tenho que retornar uma string, tá? Então, a partir daí, ele vai te retornar uma string, tá? Então, você colocar um bool aqui, por exemplo, digamos que você quer fazer um método de... checagem, você pode retornar um true, tá? Então, basicamente é isso aí. Beleza. Ok, vou voltar lá, tá? Pra gente retornar a nossa view. Então, o que ele tá fazendo aqui, né? Bom, basicamente, pessoal, ele tá retornando a view. Então, quando eu vou executar aqui para você, ó, fazer um debug,
Vou iniciar aqui. Então, quando a gente inicia, tá, o sistema, ele vai bater na rota. Quem que é a rota, né? Dentro do nosso programa, rapidinho, pessoal, só explicando a Programmer rapidamente para vocês. A Programmer nada mais é uma classe de configuração dos seus middlewares, tá? E isso aí é um pouquinho mais complexo. Daria um outro vídeo que eu posso estar fazendo, tá? Basicamente aqui ele está checando se eu estou em base de desenvolvimento. Se tiver, né, e for diferente, né, eu posso utilizar essa rota aqui. Beleza? Ele está utilizando o app de algum use static files, né? Então, isso aqui é mais complicadinho para explicar para quem está começando. Mas o que eu queria focar é aqui, tá? Aqui é a configuração da sua rota, você pode personalizar. Aqui você define um nome para ela, um default, e o que ela faz? Controller home. Action index, e você pode mandar um ID, tá? Então, dentro da sua view, você poderia fazer assim, ó, home. Tá vendo? Aqui não deu nenhum erro para você. Por quê? Quando você tira o home, o que ele faz? Ele vai entrar dentro da sua... O que ele está fazendo? Ele está entrando aqui dentro da home e está renderizando a sua index. Por padrão, a action, ela sempre vai ser a index, tá? Então, você não precisa fazer, por exemplo, um home barra index, tá? Você não precisa fazer. Veja que nem deu erro, mas se você colocar outro nome aqui, ele já vai apresentar um erro para você. Por quê? Ele bateu na rota e falou, não conheço essa rota doida aqui que você forneceu, tá? Então, por padrão, home index, tá? Só pra gente entender aqui, ó, fechar esse carinha. Vamos vir aqui na nossa home controller. Eu vou pôr um breakpoint aqui, tá? Eu vou executar ele em modo de debug, só para a gente entender qual que é o funcionamento, tá? Enquanto isso, pessoal, o privacy é a mesma pegada, tá? O privacy ali, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no privacy. Vou até deixar aqui, ó. E o que acontece? Ele vai vir aqui. Ele vai entrar, quando a gente clica no privacy, ele vai entrar dentro da nossa home, tá? E eu já mostro para você como que ele sabe que ele tem que entrar dentro da home. E aí, ele vai, se tiver dados para popular, ele vai popular, senão ele só vai renderizar a sua view, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar, tá? No privacy aqui. E ele vai procurar dentro do home. Por que dentro do home? Porque esse método está dentro da sua controller. Você não concorda? Então, todos os métodos que estão dentro do home e que é uma representatividade de uma view, eles vão ficar na subpasta da view com um nominho aqui, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai renderizar esse carinha aqui pra gente, tá? Então, bom, deixa eu continuar aqui, né? Opa, fiz caquinha. Vamos lá. Então, aqui, parado o breakpoint e ele caiu. Lembra que eu falei para vocês que o padrão, ele sempre vai ser home, index e o ID? O ID, por que tem essa interrogação, né? Porque o ID, ele não é obrigatório, tá? Então, sempre que... Quando é uma informação de edição, você pode fornecer o ID, tá? Então... Vamos lá, ele vai vir aqui, ó, segundo passo, ele já vai retornar a nossa view, tá? Então, basicamente, agora ele vai retornar a nossa view. A gente poderia fazer um método aqui chamado public iActionResult, igual tá ali, cadastro pet, tá? E aí, a gente retorna para a view um cadastro de pet, tá? Eu vou parar a nossa aplicação aqui. Então, esse aqui é um método que eu acabei de criar, igual o padrão aqui em cima, tá? Eu posso vir aqui, ó, botão direito, tá? Add View, beleza? E aí, eu vou colocar Raise View Empty, porque ele vai criar uma pasta, desculpa, uma view vazia, tá? Agora, se você quiser
utilizar o Razor View, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pastinha focado se que você vai fornecer, por exemplo, se ele é uma create, se ele é um delete, se ele é um detail, se ele é uma edit, tá? E se ele for, por exemplo, algumas desse cara, você pode fornecer um model também, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer um create, vocês podem ver que aqui é requerido, tá? Daí, então, você pode escolher um tipo como que eu posso dizer? O tipo da sua model, certo? Mas esse não é o nosso objetivo. Vamos criar uma view empty aqui. Então, quando eu faço isso, ela vai se chamar... Aí a gente dá o nome aqui do mesmo nome do nosso método, que é o cadastro pet, beleza? Quando vocês fazem isso, ele vai adicionar aqui, ó, tá vendo? Então, a gente pode até pegar aqui um exemplo aqui, ó. A gente pode fornecer, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. O que quer dizer esse trecho aqui? Aqui, pessoal, eu estou utilizando o Razor, tá? Quando a gente abre e fecha esses carinhos aqui, você pode utilizar um código C#. Então, ele está falando que o título da minha página ele vai ser o homepage, tá? E aonde que é definido esse cara? Ele fica dentro de share, layout, e ele fica aqui, ó. Então, ele sempre vai renderizar um título e a continuidade do mesmo, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, ó, cadastre o seu pet, tá? E aí aqui ele vai, vou colocar aqui tela de cadastro do seu amiguinho, tá? E aí basicamente é isso. Vou tirar esse P aqui, né? Esse parágrafo, beleza? Basicamente é isso, tá? E aí para a gente acessar, como é que funciona, né? Você pode vir aqui, ó. Eu vou iniciar sem depuração mesmo. Tá? E aí a gente vai rodar o sistema novamente. Tá? Quando a gente roda o sistema, a gente pode vir aqui, home / cadastro pet. Tá vendo? Ó? Tela de cadastro do seu amiguinho. Tá? Então, ele é um... E você pode ver aqui também, pessoal, tá vendo aqui do lado? Cadastro seu pet, que foi esse título aqui, ó. Cadastre seu pet. E aqui o nosso H1, que é esse cara aqui. Então, aqui vocês já aprenderam que o meu controller, ele é um intermediador entre o meu model e a minha view. Então, basicamente, aqui dentro da home, o que eu estou fazendo? Eu estou renderizando o nosso cadastro de pet e chamando a nossa view, tá? Então, agora a gente vai criar a nossa model. Vou criar uma model aqui chamado uma classe, né? Ela vai ser uma classe. Eu vou chamar aqui de model model pet, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou adicionar aqui, beleza? E aí aqui a gente tem a classe. Então, eu vou colocar aqui public nome string nome etc, tá? E aqui vou fornecer esse carinha aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando que esse meu método ele não vai ser nulo, tá? Desculpa, método não, propriedade, tá, pessoal? Aqui eu vou adicionar o sobrenome. Eu vou adicionar nome do cão. Nome cão, tá? Então, eu tenho essas 3 propriedades aqui, tá? Bom, e agora para eu popular esse cara lá. Então, aqui você já está aprendendo também, pessoal, que o seu model, certo? O seu model tem a representatividade das propriedades de uma tela. Então, você pode fornecer um nome, um sobrenome e o nome do cão. E aí, o que você vai fazer na sua controller? Dentro da Home Controller, você pode fazer aqui, você pode instanciar, tá? Isso aqui é só para fim didático. Você pode instanciar o seu model pet recebe new
E aí, a partir do momento que eu estou instanciando o meu objeto pet, eu posso utilizar as propriedades do mesmo. Então, se eu colocar pet.nome, que é o dono, né? Pode ser Thiago, tá? E aí, eu posso utilizar o pet.sobrenome do Botelho. E aí, como que é o nome do meu cão? Tá? O nome do meu cão vai ser pet. Cão, que é o nome do cão, vai ser Cão Bravo, por exemplo, tá? E aqui tá dando erro porque eu esqueci de atribuir o igual aqui, tá? E aqui esqueci de fechar. E aí agora a gente vai renderizar a view, tá? Então, quando a gente renderiza a view, tô executando novamente, tá? Eu acho que ele já carregou. Então, quando eu renderizo a view, notem que aqui ele não carregou nada, porque a gente esqueceu de fazer duas coisas. Primeiro, eu vou renderizar um model, né? Eu preciso passar meu model para view, certo? Que é esse carinha aqui, ó, tá? Porque se ele não concorda que aqui eu estou aplicando uma lógica para ele popular o meu objeto pet com o nome Thiago Botelho e Cão Bravo, e aí aqui, se eu não fornecer nada, na hora de renderizar a nossa view, que é o cadastro pet, você não concorda que ele vai falar, ué, primeiro que você não forneceu os campos, e outro, eu nem sei que model que você está falando, cara. Vocês não concordam comigo? Então, o que eu preciso fazer? Aqui em cima, eu uso um @model, e aí eu utilizo o model pet, né? Model pet. Model. Nossa senhora, tô terrível para digitar hoje. Então, aqui, ó, sempre, pessoal, sempre, todavia, se você precisar utilizar um model, você tem que chamar o @model aqui, tá? Para que ele possa entender. Então, aqui eu vou colocar, eu posso colocar isso aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu dupliquei esses H1, eles não vão ser H1, eles vão ser parágrafo, tá? Então, vou mudar de todo mundo aqui, P e P, tá? E aí, aqui, o que eu faço? Quem que é o dono do cachorro? Então, nome, @model, model.nome, tá? O mesmo eu posso fazer aqui, ó. Eu posso vir aqui, trocar, vou colocar sobrenome, tá? E aqui eu vou colocar colar, né? E o cão, tá? Então, aqui eu vou colocar sobrenome e aqui eu vou colocar cão, que é o nome do cão, tá? Agora sim, a gente tem um fluxo completo, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Dentro da nossa home controller, eu vou chamar, quando ele for chamar cadastro pet, ele vai criar um objeto pet, e aqui a gente está populando. Imagina um cadastro que você está trazendo essas informações do banco de dados, tá? Então, aqui tem o pet, então nome, sobrenome e o nome do cão. E aí, aqui eu estou dizendo para minha view que eu estou levando a nossa model, tá? Então, pessoal, só a fim didático aqui mesmo, quando você dá um F12 em cima da view, notem que você pode enviar uma model, que é um tipo object aqui, tá bom? Beleza. E aí, aqui dentro da nossa view, aqui dentro da nossa view, eu falei que eu estou utilizando a model pet, e aqui eu estou trazendo as informações, model.nome, model.sobrenome e model nome do cão, tá? Então, eu vou renderizar esse cara novamente. Eu vou lá para view. E aí, notem que tela de cadastro do seu amiguinho, o nome Thiago, nome Botelho e o cão Bravo. Viu que legal, pessoal? Então, aqui você aprendeu que temos o model pet com as propriedades do seu objeto, certo? Aqui dentro do nosso controller,
a gente criou um objeto pet e populamos os dados e retornando para view. Tá vendo como que o controle é um intermediador? Ele vai na sua base, captura os dados, retorna para o seu controller, o seu controller popula o model e o model junto com a view elas são renderizadas. Tá vendo que legal, pessoal? Então, se você quiser criar um controller novo aqui, controller, vamos lá, vacinação controller. É muito importante que vocês utilizem esse padrão aqui, tá? O nome do seu controller com o prefixo do controller, tá? Ele vai criar aqui uma classe base, tá? E aí aqui a gente precisa dizer que essa nossa classe controller, ela tem que herdar de controller, tá? Então, por toda via, pessoal, sempre tem que herdar de controller, tá? Então, eu não vou executar esse carinha, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou até copiar daqui, ó. Vou subir aqui em cima, só para a gente ter o logger, né? Aqui, beleza. O que está fazendo aqui? A gente está criando um campo do tipo read only, né? Que é somente leitura. E aqui a gente está dentro do nosso construtor. O que é um construtor? O construtor, sempre que vocês viram o mesmo nome da sua classe, ele é o seu construtor que vai receber pode receber sua injeção de dependência, por exemplo, né? Isso aí eu posso fazer em um vídeo explicando para vocês. Beleza, e aqui a gente vai fazer um public action result, tá? Ele vai ser... lá a gente usou um iResult, né? Não teria problema se fosse um... Deixa eu só ver aqui, pessoal, como que a gente criou. É um iActionResult mesmo. Isso mesmo. E aí aqui a gente pode ver cadastro de gato, vai. E aí aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente criou uma controller chamado vacinação controller e cadastro de gato, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, adicionar view, razor view, tá? Cadastro de gato, empty. Desculpa, pessoal, acho que eu... não, tá certo, é a empty. Vamos lá, vamos voltar. Isso, acho que eu tinha selecionado errado. Ele sugeriu o nome do index, tá? Então, vou criar um index aqui, ó. Notem que quando eu criei um novo controller chamado vacinação, ele criou aqui uma pastinha chamada vacinação e o index, tá? E aí é só você começar a trabalhar na sua tela. Cria um módulo, né, com vacinação e tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, se você quiser também colocar aqui, por exemplo, cadastre seu pet aqui no menu, como que ele é feito, né? Aqui dentro do seu shared, tá? A gente tem o layout. E aí aqui você tem os seus... Deixa eu tirar esse cara aqui. Você tem a sua parte de menu, tá? Eu vou só copiar e colar aqui. Que é basicamente a gente está fazendo um LI e aí aqui a gente tem uma tag de hiperlink, né? Que a gente vai utilizar aqui ASP.NET Core, que é a sua área, tá? Caso você esteja utilizando. E aí aqui a gente tem controller e qual action que é. O action é os nossos métodos que a gente estava criando lá. Então eu vou colocar cadastro, vou colocar em letra maior, cadastro seu pet, tá? E aí aqui, qual private, desculpa, qual action que é, né? Então se a gente vir aqui na vacinação controller, a nossa action é a cadastro gato, tá? Então vou copiar esse cara aqui e vou fornecer aqui. E aí aqui, qual que é a home? Se eu deixar a home, o que acontece? Ele vai dar um erro para você de not found, porque dentro dessa rota não existe um cadastro de gato, porque ele está dentro da vacinação. Então, a vacinação controller é só a gente colocar Opa! Oh, meu Deus do céu! Vacinação, tá? Então, a partir desse momento, a gente vai ter um menu. Vamos ver se vai funcionar.
Enquanto vai carregando aí, pessoal, vocês poderiam também fazer um ali aqui, e, por exemplo, ao invés de chamar um ASP.NET Core da vida, vocês poderiam passar já a rota inteira, tá? Então, deixa eu tirar esse cara aqui, ó. Vocês poderiam passar um href também, que não teria problema, e chamar a rota, por exemplo, aqui seria vacinação barra cadastro gato, tá? Você poderia fazer dessa forma aqui também. Deixa eu renderizar, a gente testa os dois, tá? Olha lá, cadastra seu pet. Vamos ver aqui, ó. Operation, not found, cadastro gato. E, opa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, deixa eu ver. Vamos dar esses probleminhas aí que a gente vai aprendendo, né? Vacinacão. Vacinacão. Vamos lá. Aqui na index. Não. Layout. Vacinação. Tá certo. E a sua action é cadastro gato. Eu vou mandar buildar aqui. Porque às vezes a gente tem que recompilar ela, tá? Recompilar a aplicação. Então vou aqui, limpei. E agora eu vou dar um build na minha aplicação. Beleza, sem falha. Vacinação. Enquanto vai carregando lá, deixa eu ver aqui. Cadastro gato. Cadastro gato. Cadastro gato. Certo. Vamos lá. Beleza. Deixa eu fechar esses caras aqui também. Vai que, né? Aí agora eu vou iniciar o debug aqui. Como a gente está criando um novo controller, é bom a gente buildar a aplicação novamente. Né? Inclusive, eu vou até mudar aqui para S. Beleza. Beleza, esse aqui a gente pode fechar que não estou usando. Viu? Assim, cadastro. Viu? Vacinação. Já sei que eu fiz errado, pessoal. Aqui na view, ó, isso aí é parte de rota, tá? Então aqui na view de vacinação eu vacilei, tá? A gente tem um index, tá? Então, ele não precisa. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vacinação. Beleza, ele vai apontar lá que não existe, mas ele bateu na nossa act. Então, a gente vai fazer? A gente pode fazer dois trampos aqui, ó. Vamos lá. A gente pode colocar aqui, ó, um public iAction result, tá? Chamado de index, tá? E aí aqui a gente retorna a view, beleza. Então, se a gente fazer isso agora, ele vai retornar uma view vazia pra gente. Por quê? Aqui dentro, ó, só explicando rapidamente para vocês, dentro da pastinha vacinação, a gente tem um index, a gente não tem um cadastro de gato. Vocês não concordam? Então, por isso que ele está gerando erro para gente. Então, se eu vir aqui, eu arrumar a rota, né? Passar o index, tá? Então, se eu fizer isso, tá? Vamos voltar lá. Caramba, vai dar erro aqui. Eu só compilar de novo. Isso aí é a parte do reload lá, tá? Tem hora que dá pau. Beleza. Então, tô voltando para lá. Eu vim aqui, ó, vacinação. Lembra que eu falei que ele ia renderizar uma tela vazia? Então a gente pode até
fazer diferente aqui. Dentro do index, ele gerou um index pra gente, tá? Esse index, deixa eu ver de quem que ele é, da vacinação. Então, eu posso colocar aqui, ó, posso H1, vacinação do pet, tá? Então, quando eu fizer isso, ó, vou aqui em debug, start, tô startando, tá? Novamente. E aí aqui ele colocou vacinão, né? Pet, beleza. E aí agora, para a gente renderizar o nosso cadastro de pet, o que a gente vai fazer? Botão direito, adicionar view, cadastro de view, e ele tem que ter o mesmo nome do seu método ali, tá, pessoal? Senão ele dá problema de rota. Lembra que a gente tinha falado? Então, cadastro gato, tá? Nesse momento aí, ó, se eu der um add, beleza, a gente já tem esse cara. Eu vou iniciar novamente, tá? E aí, beleza. Aí, a partir do momento que eu vim aqui, ó, cadastro de pet tá aceitando. E lembrando que esse daqui, ele é um hyperlink, tá? Então, funciona os dois jeitos, tá vendo? Beleza, pessoal? Bom, essa foi a introdução que eu queria dar para vocês sobre MVC. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal, deixe o seu apoio aí pra gente e fortalece o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Valeu e obrigado.